Olá pessoal, vamos começar já esclarecendo uma coisa que já está na tela aí para vocês. Eu deixei duas imagens brincando aí com os candidatos que têm mais votos na eleição aí, nas pesquisas. Eu pretendo toda semana fazer comentários a respeito das pesquisas, dos resultados e provavelmente até colocar os resultados das pesquisas aí para vocês. Pelo menos essa semana eu tenho os resultados das pesquisas, não posso garantir que eu vou ter todas as semanas, mas eu vou me esforçar para tentar pegar os resultados, pelo menos com mais frequência, o máximo de frequência possível. Né? Então, vamos lá. Na descrição eu vou colocar os resultados aí, mas o Lula até o momento está com 47%, o Bolsonaro 32%. Tem algumas pesquisas que estão sendo veiculadas aí que estão sendo distorcidas. Às vezes não é a pesquisa em si que está sendo distorcida, é só alguns jornalistas que estão distorcendo os resultados, e às vezes a pesquisa em si é fraudulenta. Né? A gente tem que tomar cuidado com as fontes aí. As pesquisas que eu vou deixar para vocês são de institutos que são conhecidos, têm um histórico de confiabilidade. Né? O IPEC, o Datafolha. O IPEC anteriormente era o Ibope, né? E o Datafolha, ambos têm um vasto histórico aí de pesquisas por vários e vários anos, enfim. Mas esse não é o assunto do vídeo, mas eu preciso comentar rapidamente sobre isso. Que presente maravilhoso foi esse que nos foi dado da Tchutchuca do Centrão. Eu me diverti muito essa semana que passou aí, principalmente lendo como os jornais estrangeiros estavam traduzindo a Tchutchuca do Centrão. Teve alguns países que se recusaram a traduzir aí porque achavam que o termo era chulo demais para eles traduzirem com palavras da língua deles ali, ou pelo menos a tradução seria chula demais, né? Bom, enfim. Mas foi divertido ver algumas das traduções aí. Vocês podem procurar aí se tiverem interesse. Mas enfim, não é o foco do vídeo de hoje. Nós vamos estar falando de asneiras de terraplanistas e teístas. Mas durante a eleição eu vou tentar falar um pouquinho dos resultados das pesquisas. Fora isso, eu não vou falar muito da eleição, a não ser que aconteça algo muito drástico. Tá bom? Então, vamos ao... Mas as imagens eu pretendo mantê-las durante todo o período da eleição. Como eu não estou fazendo campanha para nenhum dos dois com isso aí, então não tem problema. Pretendo manter aí. Vamos lá. Primeira coisa engraçada. Eu peguei dois posts do Sensacionalista que me fizeram rir durante a semana. Agora eu não vou estar dando muita risada deles porque eu já li várias vezes e à medida que você vai vendo a mesma coisa mais de uma vez, a graça vai diminuindo, né? Mas eu me diverti muito na primeira vez que eu vi. Bolsonaro não aplaudiu Alexandre de Moraes porque achou que já estava algemado. Quem viu o vídeo da cerimônia, minha nossa, a cara da anta é magnífica. Todo emburradinho, minha nossa, como era engraçado ver ele todo emburrado ali. Parece bebezinho que a mamãe falou não pra ele e ele ficou fazendo birra até se cansar e depois disso só conseguia fazer cara de tristinho, de nervosinho. Né, nenê, tá nervosinho.
Vamos ao segundo post do sensacionalista. IPEC. Bolsonaro é mais rejeitado que ligação de número fixo desconhecido. E olha que isso aí não é algo simples de se conseguir, mas Bolsonaro consegue, né? Então vamos lá. Ai, ai. Agora vamos aos teístas. Eu tenho 2 posts de teístas. Pregador turco diz que homens sem barbas causam pensamentos indecentes em outros homens porque eles se parecem com mulheres. Olha, meu camarada, eu sei que isso vai ser difícil de você aceitar, mas se você está tendo pensamentos indecentes com outros homens, independente deles terem barba ou não, isso nos diz algo a seu respeito, sabe? Que não não te diminui ou altera o seu valor como pessoa de forma alguma, mas que você precisa aceitar, sabe? É simples assim, é um fato da vida. Vamos lá. Para não dizer que eu estou pegando no pé só de islâmico, vamos agora a uma cristã. Jesus é melhor que... Aí um nome de uma certa ervinha que algumas pessoas fumam aí. Eu não faço uso de nenhuma substância do tipo, né? Mas eu não vou estar falando esse nome aqui porque o YouTube, eu não sei se ele vai criar problema com isso ou não, então... Mas vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, mas eu devo dizer que provavelmente essa garota aí está correta, porque o tipo de asneira que a gente vê sendo falada por teístas aí indicam que esses provavelmente estão consumindo algumas coisas bem fortes. Então vamos lá. Essas 2 coisas não foram assim, minha nossa, que maravilha de engraçado, assim, mas a coisa está indo gradativamente. E o melhor de hoje são 3 posts do mesmo terraplanista, que eu vou colocar para vocês. Eles não estão em ordem cronológica, porque o post mais antigo que eu tenho dele vai ser o último que eu vou mostrar para vocês. Pelo menos é o último que eu pretendo mostrar. Porque tem algumas premissas nesse último argumento que eu vou mostrar para vocês que são absolutamente maravilhosas. E eu não quero que elas pesem sobre o resto dos posts que ele fez. Ele vai estar tentando refutar a gravidade. Aí nós temos uma pessoa que não entende nem matemática e geometria de ensino fundamental querendo falar de física de ensino médio. Então vocês vão ver a maravilha que é. O cara mal consegue falar português. Vamos lá. Primeiro post do cidadão. Eu vou aumentar aqui um pouco. Como o nome é falso, eu deixei o nome falso dele ali, só censurei a fotinha dele ali. Vamos lá. O nome do cidadão, o nome inventado dele é Mael. Por que a gravidade é uma ficção científica? Ficção científica é mais científico do que o que ele fala, mas tudo bem. Vamos lá. Olá, meu nome é Mael. Quando o cidadão já começa escrevendo o nome próprio com letra minúscula, a gente já sabe que o nível de português dele vai ser maravilhoso. Mas vamos continuar. Eu vou tentar não pegar muito no pé, mas o português dele é muito ruim. Vamos lá desmistificar a terrível gravidade. Sabemos que hoje em dia é impossível viver sem energia. Olha, meu camarada,
No sentido coloquial que esse seu argumento apresenta, é possível viver sem energia, sim. O que não é possível é manter nosso estilo de vida moderno sem energia elétrica para manter os nossos aparatos tecnológicos funcionando, né? Sem energia elétrica nós não temos como recarregar telefones, não temos sinal de telefone, porque se as torres não tiverem energia, o telefone fica sem sinal. Ventiladores, geladeira, TVs, computadores, nada funciona sem energia elétrica. Então, os aparatos que nós precisamos para o nosso estilo de vida moderno não funcionam. Mas é possível vivermos sem energia, sim. Você pode viver no meio da natureza. Não é tão fácil, não é tão agradável quanto a nossa vida protegida pela civilização, mas é possível se viver, sim. Então, o que temos aí da sua parte é uma asneira monumental. Mas, vamos lá. Por que é uma asneira monumental? Porque todo o resto do seu post, quando você fala de energia, você fala num contexto diferente do que fica implícito por essa sua frase de agora. E se nós formos interpretar energia pelo sentido que você usa em todo o resto dessa asneira que você fala aí, então energia é essencial, não importa em que momento da vida seja há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, ou hoje em dia, como você fala. Porque para que haja energia, é preciso que haja matéria. E matéria e energia, há uma correlação entre as duas, que é descrita pela fórmula energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E igual a mc ao quadrado. Tá? Então, para que haja massa, você precisa que haja energia, porque se a energia for zero, você não vai ter massa, porque o total da equação vai dar zero. A velocidade da luz não é zero, então significa que se deu zero na energia, tem que dar zero na massa. Então o que você fala aí não faz sentido, porque se você quer falar no mesmo contexto de energia que no resto do seu post, então é impossível haver vida sem energia. O hoje em dia não faz sentido aí. Quando você coloca o hoje em dia, você está usando energia no sentido coloquial de energia elétrica, que é diferente do resto do post. Eu sei que eu estou encarnando muito nisso aí, tá até meio repetitivo, mas é porque vocês vão ver as asneiras que vão vir por aí. Vamos lá. Matérias são os meios magnéticos que se atraem por energia e por motivo nenhum matéria dispensa energia, mas apenas compartilham entre si. A frase mal faz sentido. As palavras mal têm ligação entre si. Aí. Eu não vou encarnar demais com a gramática dele, mas se vocês acham que sou eu que estou lendo isso de forma sacana com ele, leiam por vocês mesmos aí, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, espera um pouquinho. Tinha alguma coisa que estava descavada, eu estava dançando pela tela. Não aparece para vocês, mas para mim estava dançando na tela. Desculpa, mas eu tive que arrumar rapidamente. Eu separei as asneiras dele por códigos de cor aí. Porque em alguns momentos ele volta num mesmo argumento, em premissas
ele volta ao mesmo tema de uma premissa mais de uma vez. Então, para facilitar a vida, eu separei por cores. Vamos à próxima premissa dele. Os metais são os meios porque a energia navega com mais intensidade. Não, peraí. Os metais são os meios por qual a energia navega com mais intensidade. Por isso, sua força magnética é enorme quando se forma um núcleo rotativo. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. O metal não aumenta a intensidade da energia. Aumentar a intensidade da energia está dizendo que você está aumentando a quantidade de energia em si. Os metais, eles em geral, pelo que eu me lembro de física, são os materiais que têm menos resistência à eletricidade. Mas eles não aumentam a intensidade da energia. Senão, nós poderíamos criar um motor perpétuo com metal, porque você multiplicaria a energia. Isso não existe. Violaria a própria equação do E igual a mc ao quadrado. Enfim. Aí ele fala, por isso sua força magnética é enorme quando se forma um núcleo rotativo. Tá meio estranho isso. Tá meio estranho. Eu entendo o que ele está tentando falar, mas isso está muito estranho. Porque a ideia dele de refutar a gravidade, eu sei que ele até agora não falou em gravidade. Vocês podem ver que ele só falou em energia e magnético. A ideia dele é que não existe gravidade. O que prende a gente à Terra é o magnetismo. Vocês vão ver, ele não fala em absolutamente nada de gravidade. Mas a ideia dele é que como no centro da Terra tem um núcleo rotativo, que ele não fala que é metálico, mas tudo que sabemos a respeito indica que deve ser metálico. E esse núcleo é rotativo para gerar um campo. E aí temos um outro problema que acaba com o modelo dele, é que a ideia de um núcleo rotativo dentro da Terra implica que a Terra não é plana. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. O tapado não consegue entender isso. Mas vamos continuar. Não, isso aqui a gente já leu. Aqui o roxo já leu. Tudo bem. Vamos para o azulzinho. Não faz sentido nenhum estrelas puxar os planetas. Ai, ai. Se os planetas têm núcleo de ferro, o certo é os planetas puxar a estrela. Na verdade, meu caro idiota, ambos, um puxa o outro. O problema é que existem várias forças envolvidas aí. Né? A gravidade é a atração entre corpos com massa. O corpo que tem mais massa exerce uma força maior. Mas vamos lá.
E a massa das estrelas é significativamente maior que a massa dos planetas. A minha garganta ainda está um pouco inflamada. Eu vou ficar tossindo um pouco ainda por mais alguns dias, mas eu estou bem melhor já. Mas mais uns dias eu devo estar bom. Como eu estava falando, existem várias forças envolvidas aí. A energia e a massa que existe no universo inicialmente foi criado pelo Big Bang, depois tivemos estrelas ejetando material à medida que iam morrendo, etc. e tal. E esse material, seja do começo do universo ou provindo da morte de outras estrelas, foi sendo capturado por estrelas mais jovens no campo gravitacional, e aí pelo processo de acreção planetária, os sistemas planetários foram se formando ao redor das estrelas. Os materiais, à medida que eles entravam no campo gravitacional de uma estrela, eram capturados, eles iam se agregando pela gravidade até formarem planetas, né? Enfim, dependendo de em que local da órbita o material estava, ele ia formando uma pilha diferente. Por isso, os sistemas planetários podem ter vários planetas, porque a gravidade formada por um planeta tem uma área de interação limitada comparada com o que é exercido pela estrela. Por causa da quantidade de massa, as forças são significativamente diferentes, né? Então, os planetas vão limpando os arredores deles, mas eles não conseguem afetar o sistema planetário inteiro. A estrela, por ser muito mais massiva, tem uma área de efeito muito maior. E por que os planetas não caem em direção às estrelas? Porque eles estão presos na rotação devido à força inicial na qual eles se moviam quando eles foram capturados. Enfim, então você tem várias forças aí. Eu não vou ficar aqui dando lição de física. Isso deveria ser óbvio, mas fazer o quê? Não faz sentido nenhum estrelas puxar os planetas, isso eu já li. Se os planetas têm núcleo de ferro, certos planetas puxar a estrela. Eu já falei disso também. Os planetas seguem a estrela pela obsessão de energia por causa do seu núcleo magnético de ferro que eles têm. Mais uma vez, ele não se toca que simplesmente quando ele fala dos planetas terem um núcleo de ferro magnético, ele já está dizendo que o planeta não é plano. Mas tudo bem. Deixa para lá. Porque núcleo significa algo que está no centro. E se a Terra é plana, ela não tem um centro. Ela não tem um centro que vai ficar em rotação. A simples ideia idiota dele desfaz a fantasia dele, mas deixa pra lá. Vamos lá. Aí ele vem aqui com outro absurdo gigantesco. Obsessão de energia. Os planetas seguem a estrela pela obsessão de energia. Ou seja, ele concede aos planetas algum nível de senciência, de sapiência, porque esses são capazes de ficarem obcecados por algo, no caso, energia.
Mas esses asnos são uma coisa magnífica. Ele vai explicar isso? Não, não vai. Porque nem ele entende o que ele fala. Vamos seguir adiante, porque ainda tem muita coisa. Não faz sentido. Os seus neurônios começam a querer se matar se você for tentar entender uma coisa dessa. Não faz sentido nenhum. Mas então, como a atmosfera fica presa na crosta do planeta? Isso é uma pergunta retórica, deveria ter um ponto de interrogação aqui, mas não tem. Aqui no começo, eu esqueci de comentar isso também, porque a gravidade é uma ficção científica, isso também deveria ser uma pergunta retórica e por isso deveria ter uma interrogação, mas o asno não entende isso. Mas com um português maravilhoso desse, vocês não podem esperar que ele entenda que é uma pergunta retórica, né? O simples fato de entender... Não, peraí. Mas então, como a atmosfera fica presa... Ah, não, já li isso. O simples fato de entender é que o núcleo se atrai por energia. Assim, a atmosfera é um conjunto de energia e magnetismo. Não, amigo. Atmosfera... é o conjunto dos gases que cercam o nosso planeta. Tá. Vamos tentar ler de novo. O simples fato de entender é que o núcleo se atrai por energia. Assim, a atmosfera é um conjunto de energia e magnetismo. Ele confunde o campo magnético da Terra com a atmosfera. É uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. E aí, mais uma vez, ele usa energia sem saber o que é energia. Energia da atmosfera passa a ser transferida para o núcleo de ferro. Assim, ela fica presa na crosta do planeta. Existe energia na atmosfera? Existe. É muito fácil nós constatarmos isso. Basta uma tempestade para que a gente veja isso. É a forma mais gritante de vermos isso. Os processos climáticos levam a isso ficar muito evidente. A energia envolvida numa tempestade, um furacão, energia cinética, o vento move objetos, é energia cinética. O relâmpago, enfim. Então, tudo bem. Mas não é o sentido que ele diz aí. A energia da atmosfera passa a ser transferida para o núcleo. Não é assim que funciona, meu amigo. Se a energia se existe energia na atmosfera e ela está constantemente sendo transferida para o núcleo, e estamos falando isso desde que a Terra surgiu, ou seja, muito antes de ter surgido a vida, então, lembrando que esse asno aí não tem a menor ideia de como funciona a questão das estrelas e tudo mais, então é duvidoso que ele entenda que a energia que nós temos chegando aqui na Terra vem do Sol. É extremamente duvidoso que ele entenda esse simples fato. Mas vamos lá.
Supondo que existe uma energia constante na atmosfera, que é o que se pode entender aí do post dele, porque ele não fala da origem dessa energia, de que ela chega na atmosfera de alguma forma. Parece que é algo inerente à atmosfera. Se ela está constantemente sendo transferida para o núcleo, então deveria chegar a um ponto em que não haveria mais energia na atmosfera. O que fica meio difícil de se entender, porque para que ainda tivéssemos energia hoje, nesse entendimento que estamos fazendo da postagem dele, significa que no passado teria mais energia na atmosfera e parte dessa energia já foi transferida para o núcleo do planeta. Quanto mais energia disponível na atmosfera, maior seria a temperatura, porque uma das formas da energia se manifestar é por meio de temperatura, energia térmica. Então, os efeitos climáticos seriam muito mais drásticos no passado do que hoje. Como é que o ser humano sobreviveu por milênios de história registrada sem que nós víssemos isso? Se há uma quantidade inicial de energia na Terra e essa foi diminuindo, porque apenas na era moderna, onde nós já temos aparelhos capazes de fazer todo tipo de medição referente a vários espectros a, a várias faixas do espectro eletromagnético, por que nós não percebemos essa diferença que você alega? A quantidade de energia a cada momento deveria diminuir se você está certo. Mas enfim. Mas com um nível de português desse, você não pode imaginar que o asno entenda muita coisa. Mas aí, o mais precioso de tudo é que ele encerra o post dele com uma imagem que mostra a gravidade. Mostra a gravidade distorcendo o espaço, e isso é proporcional à massa dos corpos, né? É claro que ele vai dizer que isso é porque ele está mostrando que é ficção e não sei o quê, porque esse modelo aí não é uma foto, é uma imagem que foi criada para ilustrar, é uma simples ilustração. Mas enfim, com esse nível intelectual aí não dá para esperar muita coisa, né? Então, vamos para o próximo. Bom, sem querer eu movi a tchutchuca do Centrão. Isso é algo imperdoável. Deixa eu gravar a tchutchuca do Centrão. Algumas coisas estavam destravadas ali e eu acabei movendo. Desculpa. Vamos lá, vocês podem ver de novo que é a mesma anta, o Mael. E espera um pouquinho, pessoal, eu notei uma coisa rapidinho. Cadê? Aqui. Me deem um minutinho, porque eu notei que rapidamente ali eu notei que o rosto da anta ainda está aí na imagem, então eu vou apagar o rosto da anta.
Vamos lá. Estava bem pequenininho, a definição da imagem não dava para ver muito detalhe, mas ainda assim destruindo a gravidade 2. Aí, mais uma vez, vamos lá. Porque, como sempre, outra pergunta retórica e nenhuma interrogação no final. Por que deveríamos aprender o que é magnetismo e qual a sua importância? Com certeza não vamos aprender o que é magnetismo com ele, porque ele não sabe o que é. Como destruir a gravidade de uma vez por todo? Olha o nível maravilhoso do português desse cidadão. As palavras não são conectadas. Ele não consegue estruturar nada. São palavras jogadas com um mínimo de costura entre elas ali. Deveria ser como destruir a gravidade de uma vez por todas? Ele está perguntando, ou ele está... Bom... Como destruir a gravidade de uma vez por todo? Estou tentando entender se ele estava tentando falar que ele destruiu ou como se destruir no infinitivo. Enfim. Vamos lá. Não vai dar para tentar adivinhar exatamente o que ele queria dizer ali. Sempre aprendemos que o metal se atrai por energia em um nível elevado até formar uma força magnética por atração elétrica. Bom, corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Isso, sim, ocorre. Mas os metais não se atraem uns aos outros por energia. Os únicos materiais que emitem energia constantemente são materiais radioativos. O resto é a quantidade com que os átomos se decaem não é suficiente para se provocar qualquer efeito no meio ambiente com outros materiais. E muito menos a ponto de um material atrair o outro dessa forma. Você não vê bolos de materiais, principalmente metais, pelo que ele fala aí, né? Até agora, aglomerados dessa forma, metais uns arrastando os outros até que se tornem um aglomerado único. Enfim. É meio estranho isso que ele está falando. Em um nível elevado até formar a força magnética por atração elétrica. Pelo que ele está falando,
todos os metais deveriam gerar uma carga elétrica de alguma forma, só por existirem. Então, isso nós poderíamos detectar. Nós temos aparelho para detectar corrente elétrica. Né? E ele traz alguma medição disso que ele alega? Não. Porque o asno não tem a menor ideia do que fala. Nosso planeta se move por força magnética pela atração elétrica da estrela. Ele está dizendo que o Sol atrai a Terra eletricamente, não pela gravidade. Então, mais uma vez, se o que ele está falando é correto, nós poderíamos detectar uma corrente elétrica entre o Sol e a Terra. Cadê a medição disso? Porque ninguém consegue medir isso. Hein, caro asno? O ônus é seu. Traz pra gente essa medição aí. Vamos lá. E eu já li isso antes. Eu li quando eu li isso sendo postado no Facebook. Depois eu li de novo quando eu estava selecionando para o post de hoje. Estou lendo de novo agora. Então, no mínimo, foram 3 vezes que eu li essa asneira. E eu ainda não estou conseguindo entender o sentido do que ele fala, porque não tem sentido. E é justamente por isso que ele não consegue fazer medição nenhuma, porque como é que você vai medir uma coisa que não faz sentido? Não existe. Mas vamos continuar. A integração da força magnética no planeta é de uns 50 a 80, uns 50 quilômetros a 80 de altitude, ou seja, o corpo que tem a maior densidade de partículas terá mais energia, assim tudo fica no campo magnético com mais intensidade ou peso, como vocês quiser chamar. Porque para ele intensidade e peso aparentemente é a mesma coisa. Então, e quando ele fala em intensidade, ele fala em energia. Então, para ele, intensidade e peso é a mesma coisa. Então, sim, inerentemente, quanto mais massa, mais energia em um sistema, porque é igual a mc ao quadrado. Sim. Mas o que você está falando não faz sentido, porque peso não é massa. Peso não é igual a massa. A força-peso peso igual a massa vezes aceleração gravitacional. Se você está falando em peso, você está falando em gravidade. Se você fala em peso, você fala em gravidade. É que esses asnos não entendem o que é força-peso. Porque mesmo que você faça todo um esforço adicional para você rearranjar a equação da força-peso para que você calcule a massa, a partir da força e da atração gravitacional, você descubra qual é a massa,
e transporte isso para a fórmula do E igual a mc ao quadrado, você ainda assim está levando a gravidade para essa fórmula. Para que você encaixe a força-peso no E igual a mc ao quadrado, você precisa da gravidade. Caro asno. Porque se o peso é igual a massa vezes a gravidade, então a massa é igual ao peso dividido pela gravidade. E aí você poderia substituir em E igual a mc ao quadrado para E igual a peso dividido por gravidade vezes c ao quadrado. Isso é matemática. Matemática simples, isso. Tudo bem que para quem não consegue entender operações básicas, não consegue entender geometria de ensino fundamental, é exigir demais. Mas não exige conhecimento nenhum de física para que você faça essa adaptação aí da fórmula. E se você quer falar em energia e peso ao mesmo tempo, você vai ter que chegar nisso, não tem jeito. E aí você coloca a gravidade na coisa. Mas enfim. Vamos tentar ler de novo. A integração da força magnética no planeta é de uns 50 a 80 km de altitude. Eu não estou muito certo de até onde vai o campo magnético do planeta Terra. Então eu não vou entrar nesse assunto de 50 a 80 quilômetros. O corpo... porque ele não demonstra nada do que ele fala. Integração da força magnética... também não sei o que ele quer dizer com essa integração. É muito estranho, porque o português dele não faz sentido. Não dá para entender direito o que ele diz. Que tenha maior densidade de partículas terá mais energia. O corpo que tem maior densidade de partículas terá mais energia, claro, porque E igual a mc ao quadrado. Mais energia igual a mais massa, mais energia. Tudo bem. Mas assim fica tudo no campo magnético com mais intensidade. Não, ou peso. Não. Se tem peso, tem gravidade. É um non-sector que não tem tamanho. Não faz sentido. O que confirma o post da mocinha que eu coloquei para vocês ali. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Não é esse. Também não é esse. Aqui, é isso aí que... é assim que a gente chega nesse raciocínio dele. Com doses épicas daquela ervinha ali, ou de coisa ainda mais forte para chegar nisso. A força magnética não se atrai por matéria, mas sim por energia. A força magnética prende tudo embaixo de acordo com o que tenha mais energia. A força magnética se atrai por energia e é por isso também que se sente desgastado, mas afinal esse núcleo magnético é um ladrão de energia. Espera aí. Pera. A força magnética não se atrai por matéria. Quer dizer que a força magnética não afeta a matéria? Errado, porque a força magnética afeta materiais. Tanto é que nós temos materiais
ferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, porque esses materiais são afetados de forma diferente pelo magnetismo, pela força magnética. Então, é definitivamente falso isso. Mas sim por energia. A força magnética prende tudo embaixo de acordo com o que tenha mais energia. Não, 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 não. A forma como o magnetismo afeta materiais não depende apenas de massa do material. Claro que a massa vai ser relevante, porque um material muito pesado vai precisar de uma força maior para ser movido. Mas enfim. Porque há forças competindo aí com a atração magnética. Mas enfim. E nem todos os materiais reagem da mesma forma à força magnética. Alguns materiais reagem com menos resistência à força magnética, outros com menos resistência, né? A força magnética se atrai por energia. Bom, eletromagnetismo é algo em si próprio, né? Então há uma correlação, tentando entender da forma mais generosa possível a alegação dele. Então existe uma relação entre o magnetismo e energia elétrica, por exemplo. Mas nem toda energia é energia elétrica. Nós sabemos também que energia térmica afeta como um material reage ao magnetismo, né? A quantidade de energia térmica envolvida aí no caso afeta. Mas não necessariamente que a força magnética é atraída por energia. Isso não faz muito sentido. Mas enfim, tentando ser o mais generoso possível, porque se a gente for se a gente não der um mínimo de generosidade ao que ele está falando, simplesmente você nem lê o que ele está falando. E o objetivo aqui é a gente tentar se divertir um pouco com as asneiras. Então a gente tem que ser um pouco generoso para que motive a gente a seguir adiante, mesmo sabendo que é asneira. E é por isso também que se sente desgastado. Peraí, sentir desgaste. Então estamos falando de algo relacionado a um ser com ciência e algum nível de sapiência, para que a pessoa consiga elaborar esse pensamento de que há um desgaste pessoal. Não estamos falando de desgaste de material aí, porque se estivéssemos falando de desgaste, esperar o cachorro parar de latir. Desculpa aí, galera. Começou um alarme, o alarme fez o cachorro latir, agora o cachorro parou de latir, o alarme está tocando. Me desculpem, eu estou tendo que gravar isso durante o dia, porque durante a noite eu tenho uma tendência a tossir um pouco mais, porque a minha garganta ainda está inflamada. Vamos voltar agora, porque o alarme parou. Enfim. E é por isso que também se entende, se sente desgastado. Se sentir desgastado, estamos falando de um ser refletindo a respeito de uma sensação que está tendo, não de desgaste de um material. Então estamos falando de um ser senciente e sapiente, porque ele está fazendo uma reflexão a respeito. A força magnética se atrai por energia e é por isso que também se sente desgastado. Quem se sente desgastado? A força magnética,
A força magnética é senciente e sapiente, é isso? Não acredito que seja isso, porque é absurdo demais. Então, quem se sente desgastado? Será que o planeta está drenando a nossa força vital de alguma forma? É isso que ele está tentando dizer? E se ele quer falar de uma força vital, ele tem que demonstrar que existe essa força vital. Porque desgaste a nível pessoal dessa forma, ou ele está querendo falar de desgaste emocional, o que seria ainda mais estranho, porque ele estaria dizendo que o planeta afetaria o nosso estado emocional de uma forma contínua. Então, esse desgaste só tenderia a ficar pior, porque estaríamos perdendo energia constantemente para o planeta. Enfim, não faz sentido. Mas afinal, esse núcleo magnético é um ladrão de energia. Ele não especifica o tipo de energia. Ao falar que se sente desgastado, implica que é algo referente aos seres vivos que tenham algum nível de senciência e sapiência. E aí implica que ele está falando ou de um nível de algum tipo de energia vital ou em um termo emocional, mas aí não faz sentido essa conexão com o núcleo magnético e que esse seria um ladrão de energia, mesmo porque, se entendermos literalmente, principalmente nesse segundo caso, de uma coisa emocional, de que haveria uma intenção aí, a coisa vai ficando cada vez mais bizarra. E no próximo post vocês vão entender o porquê tudo disso, tudo que ele fala, toda essa asneira é tão bizarra. Vocês vão entender porque eu deixei para o final o primeiro post dele. Mas vamos lá. Não dá para fazer sentido, para dar algum sentido ao que ele fala. Quanto mais a gente tenta raciocinar a respeito, mais a coisa se quebra. Na próxima, estarei discutindo sobre o porquê o Sol é elétrico. Quando ele postar essa asneira, se ele postar essa asneira, eu vou trazer para vocês, se o Facebook me alerta a respeito disso. E não tem força magnética, mas diferente, ele tem a força elétrica que atrai a força magnética. Então, de acordo com ele, eletromagnetismo não é algo, são coisas diferentes. Você não é a mesma coisa. Eletromagnetismo não é uma única coisa em si. Você tem duas coisas completamente diferentes. A eletricidade e o magnetismo. Não existe conexão entre os dois, quando isso é demonstravelmente falso. Ai. Caro asno, nós podemos gerar, por meio da eletricidade, um campo magnético. Tá? Então, essa distinção que você faz de eletricidade e magnetismo não é real. Tudo bem? E por meio de campos magnéticos nós conseguimos produzir eletricidade também. Tá? Não apenas isso, mas o simples fato de você poder se comunicar de uma forma visual, como você está se comunicando, vamos deixar de lado toda a questão de como a eletricidade funciona, porque ele não entende nada disso. Vamos a coisa o mais absurdamente simples possível. A luz visível faz parte do espectro eletromagnético. Para você se comunicar de uma forma visual, como a escrita, você depende de um estímulo visual. E para que haja um estímulo visual,
É preciso que exista luz visível. Se existe luz visível, então existe um espectro eletromagnético, porque ela faz parte desse espectro eletromagnético. É mensurável isso. Mas enfim, chega num ponto que a cabeça começa a dar nó. Agora vamos à cereja do bolo, o post mais antigo dele. E vocês vão ver logo de cara o porquê eu não queria mostrar esse primeiro, porque ia contaminar a forma como vocês entendem tudo que ele fala. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui. Logo na primeira premissa dele, gravidade, uma bobagem criada pelo esquizofrênico Isaac Newton. Bom, ele colocar Newton com letra minúscula quando ele escreveu o próprio nome com letra minúscula não é nada surpreendente. Eu quero que vocês mantenham na mente de vocês isso que ele acabou de falar. Ele desqualifica o Newton com base em uma acusação de que este seria esquizofrênico. Esquizofrenia não afeta necessariamente a inteligência de uma pessoa. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e ainda assim sofrer de esquizofrenia. Como uma pessoa pode ser absurdamente burra, ignorante, limitada em termos cognitivos e ser esquizofrênica. Não há uma relação de causa e efeito entre inteligência e esquizofrenia. Tá? Não é necessário que ninguém tenha diploma em nenhuma área da saúde mental para entender isso. Nós temos prêmios Nobel, pelo menos um, que eu me lembro agora, que é aquele, se não me engano, John Nash, que foi a inspiração para o filme Uma Mente Brilhante. Ele é um matemático, se não me engano, um matemático ou era físico, acho que era um matemático, que recebeu o prêmio Nobel. E, como vocês sabem, qualquer cidadão na rua é capaz de, assim, qualquer pessoa genérica, assim, na rua tem a capacidade de conseguir um prêmio Nobel, porque, sabe, é coisa simples. Se esse asno consegue exibir argumentos tão fantásticos assim, é claro que ele conseguiria um prêmio Nobel, né? Enfim. O Newton, ele era meio malucado com relação a certas coisas. Mas isso não significa que ele estava errado sobre tudo que ele falou. Tem muita coisa que ele falou que é verificável. Se você pode corroborar, você pode verificar de forma independente, você pode falsear, enfim, você pode cumprir todos os critérios de conhecimento, todos os crivos de conhecimento da ciência, não tem o que se discutir. As contribuições do Newton para a matemática e para a ciência são inquestionáveis. O resto das asneiras que o Newton falou, você pode jogar fora. Não, agora que eu reparei uma coisa, ele não falou gravidade no começo, ele falou gravigade. Até agora eu não tinha reparado nisso, a minha mente vinha consertando o erro dele. Eu não sei o que é gravidade. Então, se o Newton criou algo chamado gravidade, talvez essa seja uma bobagem.
Se alguém souber o que é gravidade, por favor, me avise. Mas eu vou parar de ser tão cruel com a gravidade aí. Vamos assumir que foi um erro honesto de distração dele. O D e o G não são tão distantes assim, né? Num teclado, seja um teclado real ou virtual, pode ter cometido um erro aí, acontece. Então vamos perdoar, vamos ser generosos. Afinal, o que é gravidade? Isso seria uma pergunta retórica. Se é uma pergunta retórica, deveria ter uma interrogação, mas com o nível de português dele, mais uma vez, a gente não pode esperar isso. Uma força magnética que nos prende no chão. Ele está dizendo que a gravidade é uma força magnética? Não. Não, a gravidade não é uma força magnética. A gravidade também é uma força fundamental do universo, assim como o eletromagnetismo. Mas não são a mesma coisa. E se você quer demonstrar que os dois são a mesma coisa, você tem que demonstrar isso. Por isso, simplesmente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer experimentos, trazer esses experimentos aqui, para que a gente possa ver, né? Pelo menos nesse grupo onde você postou essas asneiras, mas a gente não vê nada disso. Não que alguém com o nível de intelectual dele consiga sequer fazer qualquer experimento, mas tudo bem. Vejamos como se diz ser um estudado, então fica nessas ideias de achismo. Como você se diz ser um estudado e fica nessas ideias de achismo? Bom, o único que fica em achismo é você, que não demonstra nada do que você diz. Cadê a experimentação? Se você não está sustentando o ônus da prova das suas alegações, o achismo é da sua parte. E o interessante é que os outros é que se dizem ser estudados e ficam de achismo, não é ele. Efeito Dunning-Kruger. Desculpa essa tosse. É complicada. Acabei tossindo de verdade. Não que toda a tossida ali não tenha sido honesta, não tenha sido. Nada daquilo foi atuação, sabe? Nada daquilo foi atuação. Imagina. Se você não entende o que energia e magnetismo. Se você não entende o que energia e magnetismo, você precisa se iniciar o que sabe. A frase dele não faz sentido nenhum. Peraí. Se você não entende, eu acho que ele estaria tentando dizer que energia é magnetismo. Mas no post anterior ele disse que eletricidade e magnetismo não são a mesma coisa. Então eletricidade não é energia, mas ele também já tinha falado pra gente, ele já tinha feito essa conexão pra gente de energia e eletricidade. Tudo bem que esse é o post mais antigo dele. Então, ele acabou refutando o que ele falou aí, nos posts seguintes. Ele não consegue nem manter a linha de raciocínio dele. Não que isso seja algo muito surpreendente quando ele não consegue estruturar uma frase. E a única interpretação que eu consigo fazer para o que ele escreveu aqui é que ele estaria tentando escrever se você não entende que energia é magnetismo. Porque não faz sentido falar se você não entende o que energia é magnetismo. Enfim, não dá pra...
Mas ele sabe, mas ninguém sabe, só ele que sabe. Por isso que os outros vivem de achismo, mas ele não. Eu não quero mostrar o finalzinho ali. Sem querer eu mostrei ali, porque o final é o melhor. Relativamente de Einstein. Essa foi de doer. Com certeza, essa foi de doer. Minha nossa, eu preciso até tirar o meu óculos, massagear os meus olhos aqui, porque essa realmente foi de doer. Einstein. A-I-S-N-T-E-N. Não é. Ai, desculpa, eu tô pronunciando errado. É Einstein. Einstein. Eu não sei o que é. Einstein. 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 Eu não sei o que é isso. Alguém sabe o que é? Einstein. Alguém pode me explicar? Porque se ele está falando do físico, o nome é bem diferente. E mesmo que... Ou talvez... Não, peraí. Eu acho que eu entendi, pessoal. Eu acho que eu entendi o que ele está falando aí. Eu tive um insight agora. Me dá um instante, pessoal, que eu vou precisar fazer uma busca por uma imagem. Para mostrar para vocês, porque eu acho que finalmente eu consegui entender ele. E eu acho que isso não é bom sinal. Eu acho que os meus neurônios cometeram um Minecraft em massa. Se eu estou começando a entender o que esse cara está tentando dizer. Deixa eu só achar a imagem aqui. Essa imagem aqui é boa o bastante para dizer o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar a imagem para vocês, me dá um instantinho. Eu acabei de ter esse insight, eu não tinha pensado nisso até o momento. Gerando um nome aleatório para a imagem. Salvei na área de trabalho, eu imagino. Espera um pouquinho. Ah, tá. Eu não vi qual era o nome que tinha, o que nome tinha sido salvo. Tá aqui. Eu acho que eu finalmente entendi. Essa é uma referência otaku aí, uma referência de anime, né? Relativamente de Aizen, porque nós estamos sendo vítimas de Kyoka Suigetsu. O Aizen hipnotizou a gente, pessoal, e por isso que a gente não está entendendo o que ele fala. Para quem não conhece esse anime Bleach, o Aizen, ele hipnotiza as pessoas, ele controla todos os sentidos das pessoas. É por isso que a gente não está conseguindo entender nada que esse asno fala, porque o Aizen não está deixando a gente entender. Se bem que também não é a grafia do nome do personagem, mas está mais próximo do que do nome do físico. Ai. Tudo bem, não foi a melhor das piadas, mas fica aí a piadinha. E se alguém não assistiu Bleach, me desculpa pelo spoiler, tá? Mas foi de doer? Sim, foi de doer. Minha nossa. Mas afinal, o que é peso? Seria uma combinação de magnetismo e energia. Então ali em cima, ele não está dizendo que magnetismo é energia. Então a coisa faz menos sentido ainda. Se você não entende
o que magnetismo e energia... Então, peraí, ele estaria tentando dizer o que é... Se você não entende o que é energia e magnetismo, então ele esqueceu ele esqueceu do verbo ser. Aí, é isso? Minha nossa. Minha nossa. Isso é mais sério do que apenas esquecer o acento. Ai, ai, ai. Enfim. Então, entendam o que ele está dizendo. Não existe eletromagnetismo. São coisas separadas. Magnetismo e energia, né? E por que eu estou me referindo quando ele fala em energia aí de uma forma genérica, a energia elétrica? Porque naquele primeiro post que eu mostrei para vocês, ele faz esse uso genérico de energia. Ele não sabe diferenciar eletricidade de energia, porque ele é uma anta. Os dois só são sinônimos em um sentido coloquial. Quando você fala em termos de física, você deve separar uma coisa da outra. Ou você fala energia elétrica, ou se você está falando de energia de uma forma genérica, pode ser qualquer faixa do espectro eletromagnético. Mas enfim, são coisas separadas, mas elas são combinadas ao mesmo tempo, entendeu? E é isso que é o peso. Meu caro asno, descreve então pra gente uma fórmula que traduza a força-peso usando essa sua ideia de magnetismo e energia. Porque é muito fácil você descrever a força-peso a partir de uma ocorrência específica da força cinética, né? Um caso específico da força cinética. Porque quando você vai calcular força, força é igual a massa vezes aceleração. A força-peso é um caso específico, é um tipo específico de força que está submetida à aceleração da gravidade. Então, se você está dizendo que a força-peso é um produto da combinação magnetismo e energia, você precisa mostrar para a gente, por meio da fórmula força igual a massa vezes aceleração, que isso é possível. Porque a força-peso é um caso específico da força. É uma força específica. Mas enfim. E o que eu vou mostrar agora para vocês, antes de eu mostrar para vocês, desculpa, eu mostrei rapidamente antes, quem viu, viu, quem não viu, vocês vão ver a parte engraçada daqui a pouco. Vamos voltar no começo, antes de eu mostrar ali o final. Gravidade é uma bobagem criada pelo esquizofrênico Isaac Newton. Agora vamos ver o final. Lembrando que ele desqualificou o trabalho do Isaac Newton baseado no fato de que ele alega que o Isaac Newton seria esquizofrênico. Ele está dizendo que uma pessoa esquizofrênica seria incapaz de produzir um trabalho científico, o que é um trabalho acadêmico, o que é impossível porque nós temos exemplos de pesquisadores que têm esquizofrenia. Se a pessoa tratar a esquizofrenia, ela tem uma vida muito produtiva, ninguém precisa sofrer de forma desnecessária com uma doença mental. A pessoa deve procurar tratamento
e ter a melhor qualidade de vida que ela pode ter. Né? Mas vamos lá. Vamos à asneira que mostra a gravidade do que ele falou. Ele sabe disso tudo porque ele é esquizofrênico. O Isaac Newton, ele alega que o Isaac Newton não é confiável por o Isaac Newton ser esquizofrênico. Mas ele é confiável porque ele é esquizofrênico, segundo o que ele alega. Vocês entendem o paradoxo da coisa aí? Toda essa bizarrice dele é produto direto desse paradoxo dele. Aí faz sentido esse raciocínio todo quebrado dele. Não estou dizendo que ele seja esquizofrênico. Ele está alegando que é. Eu estou apenas aceitando a alegação dele. Explicaria o raciocínio todo fraturado dele. Essas falhas de pensamento poderiam ser explicadas aí. Existem diversos transtornos do pensamento associados a doenças mentais, incluindo a esquizofrenia. Enfim, eu não vou entrar nessa questão aí, porque não é o objetivo aqui. Não estou fazendo diagnóstico de ninguém. Eu estou apenas aceitando a alegação dele de que ele seria esquizofrênico. Que eu não sei. A única forma de você determinar se alguém apresenta algum quadro de doença ou transtorno mental é fazer um exame dessa pessoa. Eu não sei nem o nome real desse sujeito. Apesar de eu já ter visto a fotinha dele, não sei se essa foto é real também, se ele pegou a foto de uma outra pessoa. Nunca vi esse indivíduo. Não teria como fazer de forma alguma qualquer exame a respeito dele. Eu estou apenas aceitando a alegação dele. A alegação que é falsa. Não no sentido de que ele não seja esquizofrênico, ele pode ser. Pode não ser também, ele pode estar mentindo. Mas que é falsa no sentido de que ele nem mesmo entende ele se contradiz no impacto que ele alega que a esquizofrenia tenha sobre a capacidade de uma pessoa. Porque na primeira premissa dele, ele desqualifica o Newton, dizendo que por o Newton supostamente ser esquizofrênico, ele é incapaz, só faz bobagem. E no final, depois dele vomitar toda a asneira que ele vomita, ele encerra dizendo que é esquizofrênico, o que, segundo a primeira premissa dele, nega tudo que vem depois, porque, seguindo a lógica dele, ele seria incapaz. Então, será que ele julga que o Newton é incapaz por ele saber que é incapaz, mas ao mesmo tempo ele se recusa a admitir que é incapaz? Enfim, é um paradoxo que não pode ser resolvido. Esteja ele falando a verdade ou mentindo, é um paradoxo que não faz sentido. Porque ou a esquizofrenia desqualifica ou ela não desqualifica. Se ela não desqualifica, então não tem mais nada que ele ofereça para desqualificar o Newton. Ele não oferece nenhum dado, ele não oferece nenhum experimento, ele não oferece nada que seja verificável. E se desqualifica, então também desqualifica tudo que ele diz. E aí, tudo que ele faz é um exercício de futilidade. Mas como eu falei para vocês nós temos exemplos de pessoas que têm
tiveram esquizofrenia durante a vida e ainda assim tiveram uma vida acadêmica produtiva, a ponto de ganhar prêmio Nobel. É coisa que pessoas mentalmente sãs, a maioria não vai conseguir fazer. Então, essa correlação que ele faz não faz sentido. Mas, enfim, é um paradoxo aí. Porque ele não desqualifica o Newton ou ele se desqualifica. Como a gente sabe que não... cientificamente a gente sabe e evidencialmente a gente sabe, mesmo se a gente não entrar no critério da ciência, a gente sabe que a esquizofrenia não necessariamente afeta a inteligência, né? Você pode ter uma pessoa que apresenta esquizofrenia e apresenta uma limitação cognitiva, como você pode ter uma pessoa que apresenta esquizofrenia e tem uma inteligência elevadíssima, né? Como no caso do John, acho que era John Nash o nome dele. Faz tempo que eu vi o filme. Mas certamente não foi o único, é só o que me ocorre no momento. Enfim, esse é o nível de absurdo dessa anta. Se ele continuar essa série dele refutando a gravidade, eu vou trazer para vocês. Mas, do contrário, eu não sei se ele vai continuar ou não, porque cada vez que ele faz um post desse, ele passa vergonha, as pessoas só riem da cara dele. E ele já está no terceiro, então vai saber se vai continuar. Contando esse como o primeiro, tem esse e tem os outros dois que ele divide, por enquanto, numa série de 2. Vamos ver se vai ter a terceira parte. O que seria o quarto post. Se tiver, eu trago para vocês. Bom, eu agradeço a paciência de vocês. Esse tipo de vídeo eu gosto de fazer sem ter um roteiro escrito, para que a reação seja o mais honesta possível, para que a gente tente chegar a conclusões juntos. Até eu sentar aqui para gravar aqui esse vídeo com vocês, eu não tinha pensado na coisa do Eisen. Mas eu preciso dar aos meus neurônios alguma coisa produtiva para fazer antes que eles desistam da vida. Então eu vou encerrando o vídeo aqui. Agradeço a atenção de vocês. Vida longa e próspera. Nos vemos no próximo vídeo.